Fato é que, quando eu voltei da Uni, em 31 de março, tinham posto fogo na Uni, né? E quando eu cheguei em Copacabana, havia uma enorme festa. E eu fiquei realmente muito curioso e impressionado. Eu queria saber quem é essa gente. Então, quanto mais eu li antropologia, lendo os Argonautas do Pacífico, ou os Luer, ou sobre camponeses, havia um lado da etnografia que me encantava particularmente, porque eu achava que não existia isso e que era uma coisa fundamental a desenvolver sobre certos universos brasileiros, porque dava-se muita ênfase na antropologia a grupos indígenas, a campesinato, em outras áreas a classe trabalhadora, né? Mas esses atores, esses grupos, eram deixados de lado. Era realmente a questão de quem são essas pessoas, como é que é a vida delas, qual é a visão de mundo, qual é a ideologia, ou quais são as ideologias. Né? Então, na realidade, eu me convenci de que isso era fundamental. Não é que a antropologia fosse melhor do que as outras ciências sociais, é que o objeto que ela trabalhava obteve visibilidade. Portanto, foram perguntar para os antropólogos. E é onde surgem, então, questões muito interessantes sobre esse locus, onde ocorria, digamos, uma experiência social, que eram os movimentos sociais urbanos. Isso, claro, que era olhado com uma certa desconfiança por outros antropólogos, e os cientistas sociais meio que olhavam com certo desprezo e diziam assim, esses caras estudam as coisas que não têm a menor importância, estudam futebol, que é o ópio do povo, carnaval, que é um divertimento lá que dura uma semana. O próprio Darcy Ribeiro, uma época criticava, eles agora deram para estudar homossexuais e prostitutas, onde é que se viu, não tem coisa mais importante para estudar. E era considerado uma ciência social marginal de segunda linha por várias razões. Um, porque ela não se ocupava dos grandes temas, que eram o Estado, o sindicato, a ideologia, tudo isso ela não fazia. E pior, ela se ocupava com a cultura, que estava ligado a explicações culturalistas do atraso. Então era pecaminosa em todos os sentidos. É aí que entra, então, a presença de uma antropologia urbana que sai um pouquinho da caixinha, dessas três missões que a antropologia teve, digamos, tradicionalmente, pelo menos na Universidade de São Paulo. Bom, como é que nós, agora, como antropólogos, vamos dar conta de uma realidade para a qual os nossos marcos teóricos convencionais, estrutural, funcionalismo, qualquer já não dava conta disso. O interacionismo, certamente, foi muito importante para mim e foi uma importante fonte de diálogo entre nós. E à medida que nos conhecíamos mais, íamos sabendo o quanto, para todos nós, pelo menos para esse grupo, tinha sido importante o marxismo, o existencialismo, né? E que o interacionismo, no caso, o que é chamado de interacionismo, era mais alguma coisa que se juntava nesse ecletismo saudável e enriquecedor que valorizamos. Eu acho que a percepção de que compartilhávamos uma atitude de uma certa, estou valorizando isso, de uma certa abertura em relação às ciências sociais. Hoje em dia ninguém diria que no Brasil que a antropologia é uma ciência social de segunda linha, ou coisa assim. Quando muito pode ter discussão, alguns cientistas políticos acham, bom, vocês não trabalham com hipóteses, vocês não testam, etc. Mas ninguém poderia dizer que não, esses caras estão estudando uma coisa que é muito distante. Então, outro ponto de encontro, dentro desse ecletismo saudável, não modo de dizer, é essa visão de que estamos todos interessados nas grandes questões públicas, nas grandes questões nacionais, mas nós queremos nos aproximar delas com um olhar mais aberto, mais capaz de lidar com nuances e matizes. E creio, falei de interacionismo, de lidar de um modo mais sistemático, de um modo assumir como ciência social a problemática, com todas as aspas que quiserem, indivíduo e sociedade. Isso tinha a ver com de alguma forma, o momento político de abertura? Tinha. Poder falar mais sobre problemas da cidade? Tinha. Assim, questões... Quando eu voltei, assim, o que me chamou a atenção era que se falava sobre violência urbana. Quando eu saí em 74, não tinha violência. Os militares
O país estava na mais absoluta calma, como se dizer. Quando eu voltei, todo mundo falava que tinha assalto, que tinha trombadinha, que tinha isso, tudo numa escala muito menor. E eu recebia um convite atrás do outro. Todo mundo dizia, você fez uma tese sobre urbanização, pô, você tem que falar sobre isso. Então, eles gradativamente começaram a fazer mais estudos de coisas atuais e próximas, e começaram a ter mais coragem de dar interpretações sobre o Brasil. Veja, aí é quando a antropologia urbana, em São Paulo pelo menos, começa a adquirir uma certa visibilidade, porque a pergunta era, quem são essas pessoas que agora voltam, digamos, para o lugar da moradia? Onde é que eles moram? No que eles acreditam? Aí o que aparece? O direito à cidade. Vários novos atores sociais começaram a se constituir. Nessa época que o Gabeira voltou e disse que estava preocupado com o corpo, movimentos feministas, movimentos gays, renascimento da tradição gaúcha, já vou falar sobre isso agora, pentecostalismo, donas de casa contra a caristia. Cada um tinha uma pauta diferente, mas todos estavam basicamente dizendo assim, nós somos todos brasileiros, mas cada um de nós tem uma especificidade. Faz diferença ser homem ou mulher brasileira. Faz diferença você ser gay ou não ser gay. Faz diferença você ser pentecostal. Os gaúchos dizem assim, nós somos brasileiros, mas um certo tipo de brasileiro. Então aí começou a aparecer como relevante essas pesquisas nossas, porque mostravam um ator social vivo, a presença das mulheres, a presença dos grupos familiares, dos jovens, das trocas, e daquilo que aparentemente era irrelevante como lugar. Você veja, a gente começou a estudar lazer, e tradicionalmente o lazer era visto como aquele momento recuperado da hora do trabalho em que o trabalhador recupera as forças para continuar sendo explorado na semana seguinte. Ele começou a positivar esse momento. Não, ali ocorrem coisas interessantes. Eles organizam o seu modo de vida de uma forma que vale a pena olhar. Porque nesse curso de antropologia urbana, ele abriu um leque para as pessoas fazerem pesquisa sobre assuntos que tivessem a ver com habitação. Isso foi mais um reforço, uma certa preocupação de perceber que você está na mesma sociedade e você tem junto experiências muito divergentes, contrastantes, e não só de você poder identificar portadores de experiências diferentes, grupos diferentes, mas sobretudo de perceber que as pessoas carregam dentro delas experiências e visões de mundo diferentes, contraditórias, que as pessoas não são monolíticas como personalidade social, que elas desempenham múltiplos papéis, que elas carregam vários mundos dentro de si.